Aleluias, glória a Deus. Boa noite, queridos. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Que bom é estar na presença de Deus. Amém. Como é bom louvar a Deus, estar no ambiente que Deus está também. Eu sei que Deus está em todos os lugares, mas quando a igreja se reúne, há uma unção coletiva. Amém, queridos? E debaixo dessa unção coletiva, pode acontecer qualquer coisa, né? Se você estiver doente, você pode ficar curado. Se você estiver triste, tem unção de alegria para a sua vida. Se você é solteiro, Deus pode trazer alguém para a tua vida também. Amém? Aleluia. Poucos querem um outro, né? E poucos estão solteiros aí, né, irmãos? Amém, irmãos? Tem pouca irmã solteira aí, não quer casar. Nós não andamos segundo o curso do mundo, hein? O mundo está dizendo assim, não case, não case, não case. Mas Deus tem alguém para a sua vida, com certeza, amém? E o casamento, depois de aceitar Jesus, é a melhor coisa, posso dizer isso. Completar 30 anos, agora dia 12. 30 anos de casado. E olha que o amor tem aumentado cada vez mais. Eu não sei nem que tamanho vai ficar esse amor, viu? Que aumenta cada vez mais, meu irmão. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no segundo livro de Reis, capítulo 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 ao 7. Eu quero meditar com você nessa noite sobre Deus quer os vasos cheios. Diga, Deus quer os vasos cheios. Olha o que diz o texto, segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante. Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Perguntou-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela diz: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse-lhe ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita azeite em todas essas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Então ela se apartou dele, encheu. Depois, fechada a porta sobre si e sobre seus filhos, estes se chegavam às vasilhas, e elas enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Veio ela, pois, e o fez saber ao homem de Deus. Disse-lhe ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Essa passagem é muito conhecida na Bíblia, pelos irmãos que leem a Bíblia, e fala de uma mulher. E essa mulher, ela vivia em um lar feliz. Ela tinha um esposo, ela tinha filhos, ela tinha casa, ela tinha sua vida, ela vivia bem.
Mas algo inesperado aconteceu, irmãos. O seu esposo morreu. Seu esposo faleceu. E isso, agora imagina o drama dessa mulher. Porque a realidade da sociedade dessa época aqui era bem diferente. Era uma realidade que a mulher não trabalhava, não tinha renda. Era uma realidade em que a família dependia só do esposo, só do marido, do pai. Era uma realidade completamente diferente da de hoje. Imagina o drama que essa mulher tem, quando ela perde o seu marido. O que será da sua vida, porque ela tem 2 filhos apenas. Mas como se não bastasse, algo a mais aconteceu. Chegou um cobrador, chegou um credor, cobrando uma dívida que o esposo deixou. E o esposo estava morto. Quem pagaria essa dívida? E naquela época, quando uma família tinha uma dívida e não podia pagar, se pegava os filhos para servir como escravos do credor. E o credor fazia o que queria, usava como escravos, vendia, fazia o que quisesse. E essa mulher enfrenta esse drama agora. E aonde ela vai? Ela vai ao profeta, e o profeta lhe dá algumas orientações. E dentro disso aqui, eu fiz algumas aplicações dentro desse texto, quero compartilhar com você, e espero que Deus fale com você, como Ele falou comigo. Amém? Então, primeira lição que nós aprendemos nesse texto aqui, procure andar com pessoas que andam com Deus. Versículo 1, fala que quando essa mulher procurou o profeta, e a Bíblia nos mostra aqui que esta mulher andava com Deus, a sua família andava com Deus, porque o seu esposo andava com um profeta. Quando ela chega diante do profeta, ela diz: meu marido morreu, ele temia Deus, você sabe disso. Em um contexto maior, ela estava dizendo, ele andava com você. Meu esposo morreu. Mas só que essa família, irmãos, andava com quem anda com Deus. É muito importante nós procurarmos andar com quem anda com Deus, porque quem anda com Deus tem graça na sua vida, tem unção na sua vida, tem conhecimento de Deus na sua vida. Quem anda com Deus pode nos dar uma palavra de conforto. Quem anda com Deus pode nos dar uma palavra vinda de Deus, como era o profeta que liberava palavras do Senhor. Quem anda com Deus pode nos dar um conselho que pode mudar o destino da nossa vida. Quem anda com Deus pode trazer uma direção, pode trazer uma instrução divina que pode mudar a nossa vida completamente. Amém, amados? Então é muito importante nós andarmos com quem anda com Deus, nós nos relacionarmos com pessoas que conhecem a Deus, com pessoas que têm graça, que têm luz, que têm vida com Deus, porque essas pessoas, elas podem nos edificar. Qual era a solução que essa mulher tinha aqui? O que ela poderia fazer, irmãos? Ela poderia muito bem procurar uma pessoa pessimista que ela conhecia, uma conhecida dela, e ela poderia dizer assim: não adianta nem orar não, olha que situação, você agora ficou sem marido, ficou sem dinheiro, né? Numa linguagem bem popular, está lascado, está tudo lascado, não adianta orar não, a vida é assim mesmo. Porque as pessoas pessimistas só veem as coisas da forma negativa. Ela poderia muito bem procurar alguém, irmãos, que ela conhecia, e esse alguém ser uma pessoa crítica e dizer assim para ela: viu só o que aconteceu? Olha, o teu marido serviu a Deus, e agora? Cadê o Deus que ele servia? Cadê o Deus que ele temia?
Ela poderia ter ido a alguém e recebido uma palavra dessa natureza. Ela poderia procurar alguém, irmãos, alguém de uma religiosidade, alguém de uma perturbação, no nível de dizer assim para ela: o diabo não brinca não, minha irmã. O diabo não brinca não. Tem gente que coloca Deus acima do diabo, né? O diabo é tão poderoso, o diabo faz isso, é um medo do diabo. Ela poderia dizer: olha, o diabo não brinca não, meu irmão. Quem mandou teu marido mexer com Deus? Está vendo o que é que acontece? Ela poderia ter ouvido isso, mas ela procurou quem andava com Deus. Ela procurou quem tinha unção na vida. Ela procurou quem ministrava na vida do marido, quem ministrava na vida da família. Quando nós procuramos, irmãos, nos nossos momentos difíceis, quando nós abrimos nosso coração para a pessoa certa, para a pessoa que conhece a Deus, pode vir uma instrução de mudança e de graça sobre a nossa vida. Amém? Segunda lição que eu aprendo nesse texto aqui está no versículo 2. Quando o profeta ouve o drama daquela mulher, ouve, né, a sua angústia, o seu luto, né, e o profeta diz assim: o que hei de fazer agora? É como se naquele momento ele não sabe, e realmente a pessoa não sabe, né? Chega algo: o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente pode fazer? O que é que eu vou fazer por você agora nessa situação? Aí veio a luz: o que é que você tem em casa? E a mulher disse, no momento do desespero também, analisando assim: não tenho nada. Não tenho nada. Não, mas eu tenho uma vasilha com azeite. É só o que eu tenho lá em casa, é uma vasilha com azeite. Aí o profeta, irmãos, libera sobre a vida dela, né? E quando ela diz assim: eu não tenho nada, eu tenho só azeite, e quando ela tem a atitude de ir até o profeta, irmãos, isso é uma atitude de humildade. É a segunda lição que eu aprendo aqui: atitude de humildade diante de um problema, diante de um drama, diante de uma situação difícil, diante de umas circunstâncias que aparentemente você não tem saída. Então ela tem uma atitude de humildade, de procurar o homem de Deus e de colocar sua situação diante dele. Porque tem pessoas que são tão orgulhosas que elas nunca contam nada para ninguém, elas vivem suas angústias sozinhos, às vezes até se isolam, né? Às vezes se angustiam, se depreciam, e algumas chegam até a tirar a própria vida, porque não veem solução para o seu problema, não tem a humildade de procurar Deus. Essa mulher, ela foi humilde, irmãos, e ela disse que tinha um pouco. Eu quero lhe dizer nessa noite, que você pode estar passando, não por algo igual essa mulher está passando, mas você pode estar passando por um momento difícil na sua vida, e que você não vê uma solução imediata, mas você veio hoje no lugar certo, porque Deus está neste lugar. E eu quero te dizer que diante da situação que você se encontra, assim como essa mulher se encontrava, o Deus que nós servimos é o mesmo que esta mulher servia, que o profeta anunciou para ela. O mesmo Deus que o marido dela servia, é o Deus que nós estamos adorando aqui nessa noite. Esse Deus, ele é poderoso para pegar o pouco que você tem, que você pode considerar nada, que você pode olhar para a sua vida: eu não tenho como sair dessa situação, eu tenho muito pouco, eu tenho uma dívida que é muito grande, e o dinheiro que eu tenho é muito pouco, eu tenho algo para resolver, que é muito difícil, mas o que eu tenho é muito pouco, os meus recursos são quase nada, mas Deus é poderoso, irmãos, para pegar esse quase nada, para pegar esse pouquinho e multiplicar na tua vida, e fazer algo extraordinário, algo inesperado, e realizar o sobrenatural na sua vida. Deus é poderoso para isso. Sabe por quê, irmãos? Deus valoriza aquilo que você tem. Ela disse: eu tenho só uma vasilha de azeite.
que é praticamente nada diante do que eu estou passando, que não representa quase nada, né, em termos financeiros, eu tenho somente isso. Mas, irmãos, é o pouco que Deus multiplica. Deus é poderoso, Ele valoriza o pouco que você tem, irmãos, e Ele realiza os seus milagres. Olha, quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos Moisés, que não tinha também quase nada, e Deus faz um chamado para ele, e o que ele tem na mão, irmãos, é um pedaço de pau. É um pedaço de pau que ele tem na mão. Ele tem na mão algo que não era nada. Mas o que é nada diante de nós, o que é pouco diante de nós, quando isso é colocado diante de Deus, irmãos, isso se torna um instrumento poderoso. Moisés, com uma vara na mão, ele coloca por terra a nação mais poderosa da terra, porque ele colocou diante de Deus. O nosso Deus é poderoso para multiplicar, e Ele quer multiplicar aquilo que você tem, pode ter certeza disso. Olha, Ele fala, irmãos, Ele dá uma instrução para essa mulher, e essa mulher recebe essa instrução, e muda tudo muda, mas ela tem humildade. Sabe por quê? Porque quando ela vai pedir algo ao profeta, pedir uma orientação ao profeta, quando ela vai liberar, né, quando ela vai abrir a sua vida para o profeta, irmãos, isso é uma atitude de humildade. Sabe por quê? Aquele que pedir é uma atitude de humildade. Quando ela reconhece que o profeta pode dar algo para ela, pode fazer algo por ela, ela vai até o profeta. É uma atitude de humildade. Seja humilde. E ser humilde não é ser pobre. Pobreza não é igual a humildade. A humildade, irmãos, a humildade à luz da Bíblia é se submeter à vontade de Deus. Só isso. Quando você se submete à vontade de Deus, você está sendo humilde. Pode ter uma pessoa muito rica e ser humilde. E pode ter uma pessoa muito pobre e não ser humilde, ser orgulhosa, ser soberba. E às vezes, quando pega um pouquinho, quer pisar em cima de todo mundo. Irmãos, coloque o seu coração diante do Senhor e diga para o Senhor que quer ter um coração humilde. Jesus ensinou a nós sermos humildes como Ele é humilde, Eu sou humilde de coração. Então, nós precisamos ter humildade. Humildade é respeitar o próximo. Humildade é considerar as pessoas. Humildade, irmãos, é não sair pisando por cima de todo mundo. É não achar que é o tal, né? Você é em Deus. Essa mulher, ela procurou, até achando assim que poderia não ter uma solução, mas ela teve a humildade de dar uma satisfação ao profeta até que o seu marido morreu. Que o seu marido tinha morrido. E isso foi uma atitude de humildade. Amém? Terceira lição que eu aprendo nesse texto aqui, está nos versículos 3 e 4. Quando ela recebe a instrução do profeta. Ela recebe a instrução do profeta. O profeta dá uma instrução para ela, vá e faz. E o que eu entendo aqui é o seguinte: não questione, obedeça a palavra. Não questione, simplesmente obedeça a palavra de Deus. É o que a palavra de Deus diz, e é o que ela diz mesmo, irmãos. Eu creio na palavra como ela está escrita, simples assim. Na Bíblia está escrito que Jonas foi engolido por um peixe, mas se estivesse escrito que Jonas tivesse engolido o peixe, eu acreditava. Graças a Deus que está ao contrário, porque eu creio na Bíblia como ela é. Não questione, obedeça a palavra. Não questione um ato profético, obedeça, simplesmente obedeça.
Há alguns meses atrás, alguns meses não, desculpe, alguns anos atrás, o tempo passa tão rápido que tem fato que a gente pensa que foi ontem, né? Mas alguns anos atrás, um pastor me procurou, um amigo meu, e ele abriu o coração dele, e ele era pastor auxiliar numa igreja aqui próximo na cidade, e ele me falou que estava prestes a entregar, né, a função dele de pastor e procurar um outro emprego, porque estava com uma crise muito grande na família. A esposa dele não o considerava como deveria, a esposa dele não queria nada assim com Deus, a esposa dele estava com 2 anos que não ia à igreja, 2 anos, irmãos, e ele abriu o coração dele para mim, e nós fomos orar, e Deus me deu uma instrução para entregar para ele, Deus me deu uma instrução profética para entregar para ele, e a instrução que Deus me falou, não vá fazer isso, a instrução foi para ele, amém? A instrução que Deus me falou, Deus disse, olha, Deus está me orientando, me dizendo para eu lhe orientar. A sua esposa dorme cedo? Ele disse, dorme, bem cedo. Qual é a disposição da cama no seu quarto? Ela é colada na parede? Aí ele disse, não, ela não é colada na parede, ela é assim, afastada, bem afastada da parede. Dá de você circular por ela? Dá. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar um óleo ungido, e quando ela dormir, você deixar ela pegar bem no sono, e você vai dar 7 voltas ao redor da cama, lá como Josué deu 7 voltas ao redor da cidade, você vai dar 7 voltas, e depois você vai ungir ela sem que ela perceba, e você vai declarar profeticamente, que ela vai servir ao Senhor junto com você, porque vocês são uma só carne, e você é o cabeça. E ele seguiu a orientação, irmãos, e algum tempo depois, ela começou a se envolver na igreja, ela começou a andar com Deus, ela começou a viver uma nova vida com Deus, né? E hoje os dois são pastores em um outro país, pastores titulados em um outro país. Isso não é para você fazer, se seu marido não serve a Deus, sua mulher não serve a Deus, isso foi uma instrução direta para ele, e ele disse que fez exatamente como recebeu a instrução. Isso são palavras, isso não está na Bíblia, mas são instruções proféticas, e foi exatamente o que a mulher aqui recebeu, uma instrução profética. Ele disse, vai, pega a vasilha que você tem, e pede emprestada todos os vizinhos aí, que você tem, peça vasilhas, vasos, peça tudo que você achar, e traga para dentro da sua casa, feche a porta, deu toda a orientação, e comece a encher, pegue a vasilha que tem o azeite, e comece a encher uma vasilha seca, quando encher, passe para outra, depois passe para outra, e assim a mulher fez, irmãos, com uma vasilha de azeite, ela fechou a porta, a Bíblia diz que ela obedeceu na íntegra, por isso que eu estou orientando para você nessa noite, obedeça a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela tem que ser obedecida, irmãos, observe cada área da sua vida, e confronte com a palavra de Deus, o que tiver errado, meu irmão, conserta conforme a palavra, e você vai ver como vai mudar a sua vida, vai mudar completamente. Há alguns anos atrás também, a pastora Fátima, que já veio várias vezes aqui, ela viveu um pouco, morou uns meses com a gente, ela disse, eu quero ser próspero, como vocês são prósperos. Aí eu disse, então faça o que a gente faz. Aí, mas ela disse, eu sou dizimista, pastor, faço tudo direitinho, mas você também oferta? Não, só entrego o meu dízimo, mas a Bíblia fala de dízimos e ofertas. Dízimo protege, oferta gera a multiplicação daquilo que você tem, abençoa, multiplica as suas finanças, te abençoa financeiramente, e ela passou a ofertar, e ela mudou completamente,
a vida financeira dela. Ela testemunha isso hoje em todos os lugares. Então, olhe nas áreas da sua vida o que está errado. Você pode não estar prosperando, mulher, porque você não obedece seu esposo. É rebelde com seu esposo. Olha o que a Bíblia diz que você deve ser. Você deve respeitar o seu esposo, porque ele é o cabeça. Sabe, você esposo, você pode não estar prosperando, porque você não está obedecendo à palavra, o que ela diz para você fazer. Ser um bom pai, ser um bom esposo, tratar a sua esposa como vaso mais frágil. E você pode estar tentando, até humilhando a sua esposa, humilhando seus filhos. Faça conforme a palavra diz. Não questione, obedeça a palavra. Você pode não estar prosperando, porque você pode estar numa célula, ter um líder de célula, pode não estar respeitando esse líder de célula. E esse líder de célula é uma autoridade representativa. E às vezes você até diz assim, eu não obedeço ao líder, eu obedeço ao pastor. Mas quem colocou ele lá foi o pastor. Ele é uma autoridade representativa. Alguns dizem até assim, eu não obedeço pastor, eu obedeço só a Deus. Enquanto o pastor estiver na Bíblia, obedeça. Se eu sair, não obedeça. Mas à luz da Bíblia, obedeça. Isso pode ser a causa pela qual você não está prosperando. Essa mulher fez tudo conforme a Bíblia diz aqui. Ela entrou, ela não mandou os filhos ir, depois que os filhos sucedem, a ordem era fechar a porta. Se ela tivesse deixado uma brecha da porta aberta, a unção não teria se manifestado, porque Deus age conforme a sua palavra, e Deus requer obediência à sua palavra. Lembra de Naamã, leproso, quando Deus falou para ele, chegou na porta do profeta lá, e o profeta nem foi lá, mandou o servo dele, vai lá e disse para aquele leproso tomar um banho. Foi isso que ele disse. Vai lá no Jordão, mergulha 7 vezes. Se ele tivesse mergulhado 6 vezes, o milagre não teria acontecido. Se ele tivesse mergulhado 5 vezes, o milagre não teria acontecido. Por quê? Porque não obedecia a palavra de Deus. Mas o milagre aconteceu porque ele obedeceu, e foi uma luta para ele obedecer. Foi uma luta para ele obedecer, por quê? Ele ainda questionou, ele disse, eu pensava que o profeta ia sair, ia colocar a mão sobre a minha cabeça, ia dar umas voltas ao redor de mim, ia falar pelo menos umas 10 línguas estranhas, aí eu sentia o poder de Deus, eu ia ser curado. Eu pensava que era assim. Nós não temos que pensar nada, irmãos, nós temos que obedecer a palavra do Senhor. A ordem era pegar vasilhas vazias, a ordem era encher as vasilhas. Ela poderia pegar a vasilha, ver um monte de vasilha lá na casa dela, e uma vasilha só. Ela poderia dizer assim, mas eu não vou, se eu encher essa, na primeira vai secar. Isso não vai dar certo. Não é obedecer, irmão, vai lá e derrama. Vai lá e derrama. Vai lá e derrama. E a coisa, o milagre aconteceu. Não questione. Obedeça a palavra de Deus. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós prosperamos em todas as áreas. Amém? Amém, amados? E Deus quer uma vida, que a sua vida seja uma vida abundante. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Abundância. Não é pobreza, não é miséria, é abundância. A abundância é ter mais. O Joel lê um texto hoje aqui, que Deus nos dá além do suficiente, a ampla suficiência. Amém? É ampla. E se é ampla, irmãos, não é só aquele necessário. Não. Não é pela misericórdia, é pela graça. A misericórdia ficou na antiga aliança, a graça é na nova aliança. A misericórdia, ela tira, a misericórdia é diferente, irmãos, está lá, é como se a misericórdia age assim, olha, a pessoa está num abismo, com os dedinhos assim, já quase nas últimas, caindo para morrer, aí Deus vai lá e pega e levanta ele. Isso é a misericórdia. A graça é quando o cristão ele vai subir para a conquista, Deus está empurrando, a graça está empurrando,
está empurrando e abençoando. É diferente, os irmãos entendem isso? Há uma diferença entre graça e misericórdia. Nós andamos debaixo da graça, aleluia, louvado seja Deus. Mas debaixo dessa graça, nós temos que obedecer a palavra de Deus, como ela está escrito, amém? A quarta lição está no versículo 6 aqui, que diz que o azeite parou. O azeite parou, irmãos. O azeite parou. Não tinha mais nenhuma vasilha vazia, então o azeite parou. Preste atenção. Azeite na Bíblia simboliza unção do Espírito Santo. Simboliza unção de Deus. Em todos os lugares da Bíblia que você vê azeite, que fala sobre óleo, ungir com óleo, a referência é o Espírito Santo, é ser revestido do Espírito Santo, simboliza a unção do Espírito Santo. Na nova aliança, na graça, Jesus, Ele conquistou tudo para nós, amém? Na cruz, Jesus conquistou tudo, amém? Tudo, não falta nada, tudo é através da cruz. Da cruz emana todo o poder, tudo começa na cruz. Paulo ensinando, ele falando da igreja de Éfeso, ele ensina a nós nos encher do Espírito Santo. Ele é a maior orientação acerca de se encher do Espírito Santo, é do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 18, quando ele diz, enchei-vos. Enchei-vos, quando ele manda nos encher. Irmãos, agora é interessante, eu quero que você entenda que quando Paulo, Efésios 5,18, quando diz assim, olha, e não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Preste atenção, no texto que nós lemos, diz que a mulher encheu, diga a mulher. Quem encheu foi então quem encheu não foi Deus, foi a mulher, amém? Quem encheu foi a mulher. Então presta atenção, quando Paulo diz assim, enchei-vos, ele não está dizendo que Deus vai te encher. Isso é uma forma errada que nós cometemos. Me enche, Senhor. E o que tem dentro de você, meu irmão? Não é o Espírito Santo? É ou não é? É ou não é a igreja? É o Espírito Santo dentro de você? Como é que você fala, enche-me mais, Deus me enche, Deus me enche? Presta atenção, quem encheu as vasilhas, e isso simboliza, ela estava cheia de unção, quem encheu as vasilhas foi a mulher, e o apóstolo Paulo disse, enchei-vos, ou seja, vocês precisam se encher. Mas a pergunta é, como é que eu vou me encher de Deus? Como é que eu vou me encher de Deus? E a resposta, irmãos, Paulo responde no versículo seguinte, capítulo Efésios 5, 19, ele diz, olha, enchei-vos do Espírito, como, irmãos? Falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É dessa forma que a gente se enche do Espírito Santo. Resumindo, como é que eu me encho do Espírito Santo? Quando eu me mantenho diante de Deus, quando eu me alimento dos recursos que Deus coloca à minha disposição. Com o que foi que a mulher encheu as vasilhas vazias? Com os recursos que Deus gerou. Deus estava gerando o recurso e ela enchendo. Deus gerando e ela enchendo. Deus gerando e ela enchendo. Deus, Ele já gerou todos os recursos que você precisa. Todos os recursos que você precisa, Deus já gerou. A palavra está à sua disposição. O Espírito Santo está à tua disposição. O Espírito Santo mora dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você.
Então a unção está à tua disposição, os dons espirituais estão à disposição da igreja. Então nós precisamos nos encher, nós precisamos tomar posse, nós precisamos buscar, nós precisamos nos encher. Como é que a gente se enche, irmãos? Lendo a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus, não faltando reuniões como essa. Tem reuniões, irmãos, como essa. Deus está falando com gente aqui, eu tenho certeza. Deus está falando com você nessa noite, e Deus quer ver você cheio, mas Deus não vai fazer o que é que você tem que fazer. Porque quando nós entendemos isso, irmãos, nós vivemos cheios do Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos cheios de Deus, a presença de Deus está conosco 24 horas por dia, e nada nos faltará, meu irmão, nada pode te faltar, porque você tem Deus na sua vida. Agora nós temos que seguir enchei-vos. Foi o que o profeta orientou para aquela mulher: enche a vasilha, vai enchendo todas as ilhas secas, vai enchendo, e a prosperidade voltou para aquela casa. E a necessidade foi suprida naquela casa. O profeta orientou, ela disse: olha, vai, paga a tua dívida, vive do resto. Então o que ela encheu ali, irmão, deu para ela fazer um comércio, para ela desenvolver um comércio que resolveu a vida dela. Mas foi ela que encheu. Às vezes a gente quer que Deus encha, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Irmãos, é nós, é como os manos dizem, é nós mesmo, estão na linguagem correta, e nós crentes estamos na linguagem errada. É nós que temos que nos apropriar. Paulo, Efésios 1:3, ele diz assim: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele já nos abençoou, está no passado, as bênçãos já nos pertencem, amém? Nos lugares celestiais em Cristo, a nossa posição espiritual. O que é que nós temos que fazer? Ativar isso na nossa vida, trazer do invisível para o invisível. Como é que a gente faz isso? Andando com Deus, servindo a Deus, obedecendo a palavra de Deus. Quando nós fazemos isso, irmãos, nós ativamos o sobrenatural, as necessidades são supridas, os milagres acontecem, as vasilhas vazias serão cheias. Então nós precisamos ser cheios, amém? Deus quer ver seus vasos cheios. E não adianta você dizer hoje: meu Deus me enche. Já está aí, já está à sua disposição tudo, você só precisa tomar posse. Você só precisa tomar posse, minha irmã, meu irmão, você só precisa tomar posse. Olha, irmão, estava com a Márcia, fomos fazer uma visita ali, chegou uma velhinha lá, toda torta, cheia de dores, toda travada, contando uma história de desgraça, de miséria, dizia que servia a Deus. Eu perguntei para ela assim, daí ela falou, e eu peguei e falei assim: irmã, a senhora quer continuar com essas dores aí? A senhora quer ficar com essas dores? Ela disse: quero não. A senhora acha que Deus quer que a senhora esteja com essas dores aí? Ela disse: não. Se a senhora não quer, e Deus não quer, por que essas dores estão lhe perturbando desse jeito? Aí eu disse: se coloque em pé aí, eu vou orar pela senhora, e isso vai acabar agora. Botei minha mão sobre ela, morei na coluna dela, ela ficou boa na hora. Ela já tinha falado para a mulher, ela trabalha nessa casa, que tinha ido lá só avisar e ir embora. Irmãos, na hora ela levantou e ela foi para a cozinha e lavou louça e mexeu com tudo. Já está aí, irmãos, o poder já está à tua disposição. Toma posse disso em nome de Jesus. Não olhe para a situação do mundo. Nós não andamos conforme o curso do mundo, nós andamos por fé. Nós não andamos por vista, irmãos, nós andamos por fé. Não é o que você está vendo, é o que Deus falou, é o que Deus já determinou.
Deus já determinou que você é sarado, então você é sarado. Deus já determinou que você é próspero, você é próspero. Tome posse disso. E age em cima disso, age em cima da palavra de Deus. E Deus, e sabe por que secou? Sabe por que a mulher encheu os vasos tudinho e parou? Sabe por que a última vasilha que foi cheia parou? Não foi Deus que parou de mandar os recursos, é que não tinha mais vasilhas vazias. E sabe o que representa essas vasilhas, esses vasos? Representa a sua vida e a minha vida. Irmãos, os recursos estão aí, já foram liberados sobre a nossa vida. Nós somos os vasos que Paulo fala em 1 Coríntios ou 2 Coríntios capítulo 4, quando ele diz que nós somos os vasos que somos cheios da excelência de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Você é cheio do Espírito Santo de Deus, e acabou a conversa. Amém, queridos? Desde o dia que nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo entrou dentro de nós. Desde o dia que você recebeu, é dentro, né? E sobre, quando você foi batizado no Espírito Santo, se você foi batizado. E todos os recursos estão à tua disposição, você sendo batizado ou não, estão à tua disposição, porque você é a igreja. Amém? E Deus não deixa faltar nada à igreja. Aleluia. Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. A unção é para os filhos. Quem é filho de Deus aí, diga glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você...